Olá! O ovo já foi vilão, já foi mocinho, já foi questionado, já foi esquecido, já foi adorado, já foi odiado novamente. Hoje, o ovo volta a ser o moço bom da história, pois novos estudos norte-americanos apontam que ele pode fazer bem sim à saúde, principalmente se aliado a um estilo de vida saudável, contribuindo para a saúde do coração, da memória, combate à diabetes e perda de peso. Vamos saber agora um mito ou verdade sobre o ovo. E agora, o ovo engorda ou não? A resposta é bem fácil: ele não engorda, ao contrário do que muitos pensam. Estudos recentes têm mostrado que, quando consumido na quantidade adequada, o ovo pode até emagrecer ou ajuda a emagrecer. É legal lembrar que uma unidade de ovo apresenta em média 77 calorias quando cozido em água e 128 calorias quando frito. Agora, se for um ovo Benedict, então melhor não abusar. Afinal, ele é bem calórico, já que tem bacon, molho holandês, pão e muito mais. Além disso, ele é muito rico em colesterol e gordura saturada também. Então, o ovo não engorda apenas se nós abusarmos dele. Agora, vamos falar sobre o forno micro-ondas. Esquentar alimentos instantâneos, descongelar carnes para pratos mais complexos ou estourar um pacote de pipoca antes de assistir algum filme. Você utiliza o forno micro-ondas para diversas atividades gastronômicas do seu dia a dia, mas dificilmente conhece a fundo o aparelho. Um dos grandes mitos que circulam por aí é sobre o aquecimento do micro-ondas que retira os nutrientes dos alimentos. Qualquer alimento que recebe fortes quantidades de calor tem sua química alterada com o tempo, incluindo a perda de nutrientes, mas isso não é restrito ao micro-ondas, acontecendo também com panelas churrasqueiras, entre outros. Os estudos na área, entretanto, são escassos, fazendo com que muitas informações circulem por aí, afirmando que o aparelho é inimigo da alimentação saudável. O que ocorre é justamente ao contrário. Ele é um dos equipamentos que mais retém vitaminas e outras substâncias. Agora vamos falar um pouco sobre os alimentos transgênicos. Nossa primeira ideia nos leva a pensar nos alimentos transgênicos, quando na verdade o conceito se amplia e os identifica como todo organismo vivo modificado em laboratório. São organismos que apresentam um ou mais genes inseridos ou modificados em seu código genético, sendo assim também chamados de organismos geneticamente modificados. Um dos grandes mitos que circulam por aí é sobre se os alimentos transgênicos são seguros e se estão regulados adequadamente para o consumo. Na realidade, isso é um mito. Não existem evidências comprovadas de que os alimentos transgênicos são menos seguros que os tradicionais. A sua segurança é avaliada por uma série de estudos que permitem sua produção e comercialização. Em todos os países nos quais a produção está autorizada, existem órgãos competentes que permitem determinar a segurança na produção e distribuição desses alimentos. Agora vamos falar sobre o corpo humano. Se treinar em jejum ajuda a emagrecer ou traz perigos para a saúde? Um dos desafios de quem planeja perder peso é o de não comer demais para evitar engordar e não comer de menos para acumular mais energia. Algumas pesquisas sérias sugerem que se você, por exemplo, colocar o seu despertador mais cedo e se exercitar antes de tomar café, ou seja, em jejum, talvez o seu corpo seja induzido a queimar mais gordura e com isso potencializar a perda de peso. Isso vale para jejum em qualquer hora do dia. Entretanto, também existem outras pesquisas de igual seriedade que indicam que a melhor opção é não treinar de barriga vazia. E agora, qual corrente está correta?
E para desvendar esse mito do corpo humano, foram feitas diversas pesquisas com diversos profissionais em diferentes perfis. Foi possível determinar situações controladas e em ritmo de pesquisa o jejum potencializou algum resultado. E pode parecer lógico, a pessoa não come nada, logo o corpo vai ter que arrancar gordura da barriga para queimar energia e vai emagrecer mais. Mas é provável que isso não funcione com todas as pessoas na prática. Um dos maiores desafios de quem quer reduzir os ponteiros da balança é treinando e não comer demais para não engordar e não comer de menos para não faltar energia para treinar. Agora nós vamos falar sobre uma cultura. Desejo de grávida, será que é verdade ou um mito? Você já deve ter ouvido falar de alguma amiga na gravidez, de alguém conhecido que teve desejo de comer abobrinha com chocolate, ou que sua vizinha pediu ao marido que comprasse melancia em plena madrugada. Mas afinal, desejos por alimentos na gestação realmente existem? Então vamos lá, vamos desvendar os mitos sobre a gravidez. Além da grávida sentir desejos, se ela não comer este alimento, o bebê vai nascer marcado? É uma mentira. Não há tia, não há prima, não há avó que resista a passar adiante esse conceito equivocado, mesmo que seja só de brincadeira. Então fique sabendo, a gestante pode ter sim desejo de comer determinado alimento, e isso tem a ver com as necessidades do seu organismo que pede mais este ou aquele nutriente na gestação. Caso não satisfaça um desses desejos, nada acontecerá ao filho. Bebê com marca parecida com comida é uma pura bobagem, um desses folclores que passam de geração para geração e ninguém sabe a origem nem de quando se repetem. Agora vamos falar sobre os mitos em uma unidade de alimentação. Há muito tempo, escutamos falar que colocam uma substância, de certa forma, diziam que era uma trapaça industrial, que deixava uma sensação de saciedade nos alimentos quando as pessoas consumiam. Isso, na verdade, era um estufamento e não saciedade normal. Até hoje, nos refeitórios pelas obras afora nesse Brasil, é aceito como verdade o uso do salito nas refeições. Isso para causar estufamento e assim diminuir o consumo dos alimentos. Mas o que é salitre? O salitre é aplicado aos sais nitratos de sódio ou nitrato de potássio, que são produtos semelhantes ao sal de cozinha, normalmente extraído no solo do Chile, Bolívia e Peru. Tóxico em seu estado natural, mas quimicamente modificado, não causando danos à saúde e usado somente na indústria alimentícia. Agora vamos desvendar o grande mistério. O salitre é usado em restaurante ou é mito? Existe o mito de que alguns restaurantes utilizam salitre como tempero ao invés do sal de cozinha. Isso não é verdade, já que o sal de cozinha é um produto de custo muito baixo e facilmente encontrado no mercado, enquanto o salitre, para uso em alimentos, praticamente não está disponível para consumo não industrial. Ocorre que preparo de grandes quantidades de alimento nos restaurantes precisa ser feito em panelas de autoclave, sistema de vapor que incorpora os gases à comida, provocando assim uma sensação de maior saciedade e estômago cheio após a refeição, que as pessoas acabam atribuindo ao salitre.